Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. Você já assistiu Alita, Anjo de Combate? Provavelmente sim, mas você sabia que esse filme, lançado em 2019, é uma adaptação em live action de um OVA de mesmo nome composto por 2 episódios, lançado em 1993? E esse OVA, por sua vez, é uma adaptação em animação japonesa, baseada em um mangá de mesmo nome também, lançado em 1990? Isso talvez todo mundo já sabe, mas o que muita gente não sabe é que o nome oficial da protagonista não é Alita, como ficou conhecida aqui no ocidente, mas sim Gali. Pois é, na adaptação norte-americana mudaram o nome da personagem. Ao ser traduzido aqui para o Brasil, mantiveram essa mudança. Porém, uma outra versão publicada aqui no Brasil traduziu direto da versão original japonesa, mantendo o nome original como Gali. Ao todo, o mangá de Alita tem as seguintes versões: Alita Battle Angel e Gun Hyper Future Vision, que é basicamente o mesmo mangá com nomes e traduções um pouco diferentes. Porém, enquanto a versão Alita é a base para toda a franquia, a versão Gun contém o dobro de edições da versão original japonesa. Temos também Battle Angel Alita, Gun Hyper Future Vision, que é uma edição especial com mais páginas reunindo todas as histórias de ambas as duas citadas anteriormente. E por fim, a mais recente lançada, Battle Angel Alita Last Order. Basicamente uma continuação da série, que por sua vez tem outra continuação chamada Gun Mars Chronicle. Ambas se passando em épocas diferentes da história principal. Existem também outras 2 versões que nunca vieram para o Brasil: Gun Gaiden, composta por 4 contos paralelos, Holy Knight, Sonic Finger, Home-Chon e Barjack Rhapsody. E uma edição especial chamada Gun Complete Edition, que contém a história original e também estão incluídos esboços, uma linha do tempo e os primeiros 3 contos de Battle Angel Alita, Holy Knight e Other Stories. E no meio de tantas versões diferentes, muita gente, assim como eu, fica um pouco perdida na hora de começar a leitura da obra, ou apenas tem interesse em saber a história do universo de Alita. Por isso que no vídeo de hoje vamos contar a história completa dessa obra. Para isso, iremos utilizar a versão Battle Angel Alita Gun Hyper Future Vision, que é a mais completinha que temos aqui no Brasil. Começando pelo volume 1, Arma Sonho, capítulo 1, Anjo Enferrujado, Reivindicação. A história começa nos apresentando Sukatopoli, uma cidade formada por escombros de uma antiga civilização. Essa cidade é composta por rejeitos humanos e não humanos, ficando abaixo de Salem, uma cidade flutuante acima das nuvens. Um homem caminhando em meio a sucata e lixo eletrônico, vasculhando as tecnologias do passado, se depara com algo que lhe chama a atenção. Ao cavar em meio aos escombros, ele encontra algo que parece ser restos de um não-humano com aparência feminina. A cena corta para alguns momentos depois, mostrando a residência desse homem, chamado Daisuke, que é um mecânico de ciborgues, androides e robôs. O assistente de Daisuke pergunta se ele conseguiu recolher sucata, quando Daisuke diz não se tratar de sucata, mas sim de um legítimo humano que, pelas partes do corpo, deveria estar lá há pelo menos 200 ou 300 anos, e que é um milagre ainda estar vivo. De repente, esse ser acorda e o Daisuke se apresenta como Ido, perguntando seu nome, mas ela não sabe como responder, e seu assistente diz que ela perdeu as memórias. Ido diz que logo ela recuperará suas memórias e decide restaurar seu corpo e adotá-la, batizando-a de Gali, nome de seu antigo gato falecido, dizendo que é um nome temporário, apenas até ela recuperar suas memórias. Em seguida, vemos Ido apresentando a cidade para Gali, dizendo que Sukatopoli é vista com desprezo pelos moradores de Salem. Ido diz querer saber tudo sobre Gali, mas ela não lembra de seu passado. Ele então diz não haver pressa e que ela poderá usar o nome de Gali até reaver suas memórias, enquanto procura por algo em meio às montanhas de sucata que possa ser usado para recriar o corpo de Gali, prometendo que ela irá voltar a caminhar e recuperar suas memórias. As cenas seguintes mostram uma noite de Sukatopoli, apresentando uma mulher meio humana e meio robô, fumando em um beco quando tem sua cabeça destruída por algo. Em seguida, vemos Ido, durante o dia, ensinando Gali a mover seu corpo novo que havia instalado, afirmando que o encontrou em uma loja de peças usadas. Nessa mesma noite, nos é mostrado Ido colocando Gali para dormir enquanto sai pelas ruas de Sukatopoli com uma maleta, vestido com um sobretudo e um chapéu, ocultando seu rosto. Durante o dia, Gali vai falar com Gonzo, o assistente de Ido, que avisa para ela tomar cuidado durante a noite, pois havia alguém matando garotas.
Mais tarde, ele está fazendo manutenção no corpo de um de seus clientes quando Gali percebe o ferimento em seu braço, que Ido afirma não saber como ocorreu, fazendo Gali suspeitar e desconfiar sobre o que ele fez na noite anterior. Ao anoitecer, Gali finge estar dormindo, até que Ido saia novamente, portando a mesma maleta e trajes, fazendo com que ela decida segui-lo para descobrir o que ele faz. Gali avista Ido retirando uma arma semelhante a um martelo de guerra montável de sua maleta, e espreitando atrás de um muro, enquanto aguarda uma mulher que vinha em sua direção. Quando Ido prepara o ataque, é surpreendido por Gali, que pula nele segurando sua arma, afirmando que sabia que Ido matou outras pessoas para conseguir as partes do corpo que faltavam para ela. Devido a sua intervenção, Ido acaba perdendo a mulher de vista, que reaparece atacando Gali, mas é impedida por Ido, que acerta o braço da mulher com seu martelo, dizendo para Gali que essa mulher que é a assassina. A assassina se livra de seu ataque saltando por entre as paredes e consegue desarmar Ido, partindo para tentar matá-lo, quando Gali a impede, saltando para cima dela, assim entrando em uma luta corporal com a assassina. Gali, com apenas um chute, consegue destruir o corpo da assassina, ficando surpresa com sua própria força. Ido reconhece aquela técnica como um estilo de luta chamado Panzerkampf, e que apenas um tipo de ciborgue já dominou isso. Na cena seguinte, mostra os personagens em um prédio chamado Fábrica 33, em que um robô diz que a assassina era uma ciborgue mutante que enlouqueceu por algum motivo, e dá uma recompensa para Ido por sua morte, e em seguida pergunta se ele ainda precisa de partes do corpo feminino, dizendo ter algumas novidades. Na cena seguinte, mostra Ido fazendo alterações no corpo de Gali, enquanto explica que no passado existia uma polícia para lidar com esses criminosos, mas isso nunca deu certo, então a Fábrica 33 assumiu como uma agência que paga caçadores de recompensa para lidar com as ameaças. Assim, finalizando o primeiro capítulo. O capítulo 2, intitulado de Instinto Guerreiro, Despertar, já começa nos mostrando Gali indo até a Fábrica 33, solicitando fazer parte dos Guerreiros Caçadores. Alguns momentos antes é mostrado que Gali conta sobre seu desejo para Ido, que não gosta da ideia, afirmando que vê nela algo belo, um anjo, como mostrado na última página do capítulo anterior, e que não queria vê-la se tornando um monstro ou arma militar. Mas Gali questiona, dizendo que ela mesma tem que descobrir o que ela é, ao invés de ser apenas o que Ido escolheu para ela. No momento que Gali entra na fábrica, se depara com um corredor vazio e vai explorando até encontrar vários daquele mesmo robô que dá a recompensa para Ido, a direcionando para o local de registro. Uma máquina é posicionada sobre a cabeça de Gali, enquanto um robô explica que o método de registro é composto por uma impressão de identificação diretamente no cérebro, pois ciborgues não têm padrões celulares naturais, e que o cérebro é a única forma possível. E ao ativar a máquina, Gali passa a ter lembranças sobre a última conversa que ela teve com Ido, sobre os motivos dele não querer que ela se torne caçadora e sobre ela querer descobrir seus próprios sonhos. Rapidamente, o registro termina e Gali volta à realidade. Logo, o robô a questiona sobre os motivos dela lutar, fazendo ela ter flashes de memórias, questionando a si mesma sobre isso. Mais tarde, nos é mostrado um homem que é abordado por dois ciborgues querendo comprar o cérebro de seu cachorro, que ao recusar é atacado por eles, sendo ameaçado pelo chefe da dupla, que arranca e come o cérebro de outro homem que estava ao lado. O Capanga diz que fazem isso simplesmente porque o chefe é viciado na endorfina contida no cérebro das pessoas, que continua atacando quem está por perto, enquanto Capanga novamente amedronta o homem por não ter dado o cachorro. Em outro momento, vemos Ido encontrando as roupas de Gali nas margens de um rio, enquanto questiona sobre a conversa que tiveram e seu próprio egoísmo em querer ditar o rumo da vida dela, mesmo sabendo que ela tinha um instinto guerreiro, algo que poderia ser o destino. Ido começa a vestir seus trajes e se preparar para a batalha, afirmando em seus próprios pensamentos que Gali não era o único motivo dele ser um caçador guerreiro. Ele logo encontra o Capanga daquele monstro que vimos anteriormente, decapitando cabeças de cachorros de rua para dar os cérebros para o seu chefe, que é logo derrotado, tendo sua cabeça arrancada por um único ataque de martelo. Ido diz que esse é o motivo dele ser um caçador, a emoção, o momento de êxtase, que ele gosta de matar para satisfazer a si mesmo por seu clímax, e que ele não quer que Gali veja esse seu lado e nem que se torne algo como ele. Em outro local, vemos aquele mesmo monstro comendo novamente cérebros de pessoas, quando é avistado por Gali e logo inicia uma batalha, onde Gali consegue arrancar o braço direito do monstro com um chute da sua técnica Panzerkampf, mas no processo acaba tendo seu corpo completamente destruído, finalizando assim o capítulo. O terceiro capítulo, Valor Sem Igual, Dilacerações, continua da parte em que Gali é destruída, mostrando que mesmo sem seus membros inferiores e com apenas um braço, não perdeu seus instintos guerreiros e consegue continuar lutando, usando sua força no braço para se arremessar no ar e assim conseguir perfurar o olho do inimigo.
No mesmo momento, Ido finalmente os encontra, ficando aterrorizado ao ver Gali destruída, e logo em seguida tendo seu último membro arrancado do corpo. Ela cai no chão sem conseguir se mover e é pega pelo monstro, finalmente revelando se chamar Macaco, que sofrendo de dor se prepara para sugar o cérebro de Gali, a fim de se aliviar com a endorfina. Quando estava prestes a matá-la, Ido impede acionando um propulsor em seu martelo, que com um poderoso golpe consegue arrancar o outro braço de Macaco, junto com boa parte de seu torso. Ido desfere vários golpes contra ele, mas não encontra sua cabeça. Acreditando que já havia sido destruída, Ido abaixa sua guarda e vai até Gali, percebendo que ela ainda está viva, e em um estado grave, quando é surpreendido pela cabeça de Macaco, que, separada do corpo, dispara uma lança de seu crânio que atravessa o abdômen de Ido. Rastejando como uma cobra, ele se embrena os destroços de seu corpo e para na frente de Ido, memorizando seu rosto e o de Gali, prometendo que não os esquecerá e voltará até eles para comer seus cérebros e foge dali, se jogando em um rio ao lado. Em seguida, Ido diz sobre esse cara já estar como procurado há anos, mas que ninguém teve coragem de enfrentá-lo, e que Gali pegou uma missão muito arriscada logo como primeira, mas se recusa a deixá-la morrer. Pelo desejo de protegê-lo e restaurar seu corpo, Ido cria as forças para remover a lança de seu torso, e mesmo estando gravemente ferido, sai carregando Gali por entre a cidade, enquanto vemos uma multidão assistindo a uma batalha nos telões, apresentando Kinuba, um campeão invicto de um torneio. Ido mal resiste aos ferimentos e acaba caindo no chão, com os restos do corpo de Gali em suas mãos, percebendo que precisaria abrir mão do sonho dele para que Gali pudesse sobreviver, decidindo dar um corpo de guerreira para ela. Ele se arrasta até uma cabine telefônica e liga para seu assistente, finalizando assim o capítulo. No quarto capítulo, Ressurgimento, o renascer do Berserker, nos é mostrado uma criança chorando em meio às pilhas de corpos robóticos, quando uma máquina de coleta lança suas garras por cima, a pegando junto com toneladas de sucatas e sendo descartada como lixo em outro local, até que essa criança avista Ido e percebendo se tratar de memórias da Gali, que já estava na oficina de Daisuke, sendo tratada juntamente com ele pelo seu assistente Gonzo, que o reprime por sua imprudência em tentar salvar Gali, sacrificando a si mesmo, e que foi sorte não ter morrido ou se transformado em ciborgue por outros médicos. Ido está preocupado com os acontecimentos anteriores, pois Macaco memorizou seus rostos e logo iria atrás dele e de Gali para matá-los, então decide se preparar para a batalha, e pede para que Gonzo os levasse até um porão escondido embaixo da oficina, onde ele guarda uma coleção de partes de corpos robóticos. Lá é revelado que ele mantém um corpo de um Berserker que ele encontrou há anos atrás numa nave espacial de guerra, em um desfiladeiro no oeste, e que mesmo após o cérebro do dono ter se dissolvido, o corpo continuou vivo à espera de um novo dono. Aquele corpo havia sido criado com a tecnologia antiga, muito mais avançada do que as existentes nos tempos atuais. O corpo era uma máquina destrutiva que transformava humanos em soldados Berserkers para a guerra antiga, utilizando de humanos como meras ferramentas, algo que ele abominava, e por isso deixou o corpo trancado lá no porão por anos. Mas agora que viu que Gali seria capaz de usá-lo por utilizar técnicas de luta Berserker, provavelmente foi uma no passado, então decide dá-lo a ela. Aquele corpo era de um modelo de soldado masculino, mas como Daisuke não podia se levantar devido aos ferimentos, pediu para que Gonzo modificasse o corpo Berserker a fim de ser redefinido para um modelo feminino. Gonzo se recusa, mas é logo convencido por Ido. Enquanto isso, Gali, ainda inconsciente, revê suas memórias desde o momento em que Daisuke a resgatou, em meio às montanhas de sucata, até o momento em que foi dilacerada por Macaco. Quando ela finalmente acorda, já está com seu novo corpo totalmente adaptado, ficando muito feliz por Ido ter lhe dado um corpo de guerreira, aceitando o que ela realmente é. Mais tarde, Gonzo e Ido já estão dormindo, exaustos após o processo cirúrgico do corpo, enquanto Gali reflete sobre os acontecimentos e decide se vingar, matando o Macaco. Em outro plano, nos é mostrado um coliseu onde ocorre torneios de ciborgues que lutam a fim de destruir o corpo do adversário por glória, onde nos é mostrado novamente o campeão Kinuba, dessa vez mostrando suas técnicas de luta, que consiste em atacar com seus dedos afiados através de uma espécie de corrente retrátil que ele utiliza como chicotes com lâminas nas pontas, vencendo facilmente seu adversário pulverizando todo seu corpo em um único golpe, mantendo-se invicto por 281 lutas seguidas. Momentos depois, Kinuba está em um bar bebendo, quando é abordado por um ciborgue pequeno que finge ser um fã para se aproximar dele. Enquanto bebem, Kinuba apresenta suas armas e explica como elas funcionam. Até que aquele ciborgue revela ser Macaco, ainda em forma de cabeça que havia possuído o corpo de outra pessoa e diz que irá roubar o de Kinuba.
Kinuba rapidamente destrói o corpo do ciborgue e, por achar que o havia matado, abaixa sua guarda, mas logo ele percebe que a cabeça de macaco ainda estava viva e adentrou suas roupas, possuindo e tomando controle de partes do corpo dele, que numa tentativa desesperada de não ser roubado, tenta destruir a si mesmo com suas armas, explodindo o local em que estavam. Porém já era tarde demais, Macaco conseguiu arrancar a cabeça de Kinuba e tomar seu corpo para si, assim estando pronto para ir atrás de Gali e Ido. Um tempo já havia se passado e Ido, agora parcialmente recuperado, já voltou à sua rotina de caçador, e está patrulhando as ruas de Scatópole enquanto conversa sobre Salem, sendo levado em sua cadeira de rodas pela Gali. Ele percebe uma mudança no comportamento de Gali, agora mais madura, agindo mais como uma verdadeira guerreira. Ele acredita que o corpo Berserker está afetando a mente de Gali, que diz para ele não se preocupar, que mesmo mudada sempre será a Gali que ele conheceu. E então eles entram no bar Kansas, um ponto de encontro para caçadores de recompensas. Lá ficamos sabendo que Daisuke conhece todos os caçadores, que o chamam de doutor por ser responsável pelo reparo de seus corpos sempre que precisam. Daisuke diz a todos que ele e Gali estão atrás do macaco e pedem ajuda para os outros caçadores, mas ninguém se pronuncia. Ido tenta falar com um conhecido chamado Zapan, que diz não ser problema seu, que essa recompensa é muito perigosa, que vários caçadores já morreram tentando pegar o macaco. Ido tenta convencê-lo do contrário, apelando para o emocional de Zapan, que se irrita por estar recebendo lição de moral. Zapan fala sobre como os caçadores agem para capturar suas presas, discursando sobre o que realmente é ser um caçador e que não é um passatempo. Até que é interrompido por Gali, que chuta sua mão, fazendo derrubar toda a bebida em seu rosto. Ela diz que Zapan está com medo, que somente ela e Daisuke são guerreiros caçadores de verdade, que irão pegar o macaco sozinhos, dizendo que todos os outros lá são covardes e podem continuar apodrecendo lá no bar. Zapan, irritado, ameaça destruir o corpo de Gali e ela o chama pra cima, assim iniciando uma briga generalizada no bar, em que todos os caçadores tentam atacar ela sem sucesso. Nos é mostrado pouco das novas habilidades de Gali, mas o suficiente para derrotar todos os caçadores que estavam no ambiente. Mesmo contra dezenas de pessoas atacando junto, ela os derrota sem esforço. Zapan fugiu do local e do lado de fora do bar avista um ciborgue gigante pisoteando e arrancando a cabeça de pessoas na rua. Os outros caçadores estavam a ameaçando, dizendo que ela se tornou inimiga de todos na cidade, quando a entrada do bar é destruída, sendo arrombada por alguém que todos acreditavam ser Kinuba, mas ele destrói o corpo de um ciborgue e come seu cérebro, revelando ser macaco, com o corpo do campeão. Encerrando o capítulo com um olhar confiante de Gali, já se preparando para a batalha. O quinto capítulo, Santuário, a Armadilha Infernal, começa mostrando o bar todo destruído, com o macaco observando Gali sentado nos escombros. Ele tenta amedrontar Gali, dizendo que faria dela um colar vivo para vagar para sempre em seu peito. Gali não dá a mínima e o chama de patético, fazendo ele sair de seu corpo e atacar um bebê que estava deitado em um cesto, mas logo retorna discursando sobre suas motivações e ataca Gali, com seus dedos retráteis roubados de Kinuba. Mas Gali facilmente repele o ataque com um chute e desvia dos demais ataques lançados, passando por eles na tentativa de alcançar a cabeça de macaco e finalizá-lo com um único golpe. Mas Gali não esperava que os outros dedos também fossem armas, e acaba recebendo o golpe, sendo lançada contra a parede. Daisuke observa o comportamento de Macaco, que não parecia querer matar Gali, pois estaria apaixonado por ela, mas logo Macaco pega o bebê que estava pendurado no cesto, e quando estava prestes a comê-lo, Gali pede para que ele pare. Macaco resolve fazer um desafio e quebra o chão do bar, dando acesso ao sistema de esgotos da cidade e se joga, falando para Gali ir atrás para recuperar o bebê. Um cachorro chamado Duke vai atrás de Macaco, enquanto outros caçadores comemoram por ele ter ido embora. Daisuke pede para Gali não ir atrás, pois se tratava de uma armadilha, mas ela já estava decidida a capturar Macaco. Ela promete trazer a bebê chamada Koyomi de volta e se lança também no buraco. Ela cai em cima de escombros das ruínas do subterrâneo com dificuldades de se locomover, devido ao ataque que recebeu antes, mas consegue parar a queda a poucos metros de cair na água, ficando seus dedos em um pilar. Enquanto isso, lá em cima, Daisuke se arrepende de ter dado o corpo de Berserker para Gali, e nada pode fazer para ajudá-la, culpando os outros caçadores que não fizeram nada. O dono do bar e responsável pela bebê pergunta a Daisuke se Gali tem alguma chance, mas ele não acredita que o Panzerkunst seja o suficiente, e que a única esperança é o corpo Berserker. Ele explica sobre a funcionalidade daquela tecnologia alienígena, que se conecta diretamente ao cérebro do usuário, em modo de sobrevivências, possibilitando uma assistência do corpo em relação à mente do portador, algo como um piloto automático. Daisuke acredita que essa é a única esperança de Gali sair de lá viva. Gali vai vasculhando por entre as ruínas embaixo da cidade, insegura, assustada, se sentindo frágil e carente, com medo de prosseguir, até que ela escuta o choro de Koyomi e deixa esses sentimentos de lado, avançando sem hesitar em direção ao som.
Ela então avista Koyomi pendurada em uma viga de ferro de uma coluna bem próxima da água, mas não vê Macaco em lugar algum, apenas sente a presença dele próximo do local. Até que vindo debaixo d'água saem seus dedos cortantes, dilacerando os escombros que sustentavam Gali. Mas como numa reação automática, Gali desvia de tudo, se lançando para um local perto da superfície. Macaco vai até ela, dizendo estar impressionado com a velocidade dela, que se equipara ao de seus dedos, que se movem na velocidade do som. Macaco conta a Gali que nasceu e cresceu naquele lugar, que são ruínas de uma megalópole antiga, enterrada embaixo da cidade, e que o lixo da cidade de Salem cai na Sucatópole, e o esgoto de Sucatópole escorre para essas ruínas, que ele sobreviveu comendo o lixo dos habitantes da superfície. Gali não dá muita atenção e tenta se aproximar de Koyomi. Macaco percebe e tenta matar a criança com seus dedos, mas Gali consegue pular e agarrar ela, tirando do caminho do ataque do Cortemoy. Macaco se revolta com a cena e conta para Gali que a mãe dele deu à luz numa privada e puxou a descarga, jogando lá como lixo, e que não poderia deixar Gali viva depois de ver ela arriscar sua própria vida para salvar uma criança que ela nem conhece. Macaco conta a ela que o corpo de uma criança não sobreviveria a se mover em velocidade supersônica, impossibilitando que Gali desviasse dos ataques do Cortemoy. Gali se vê sem saída. Quase recebendo um ataque direto das lâminas nos dedos, sai de dentro de um cano de esgoto o cachorrinho Duke, que havia seguido Koyomi. Duke abocanha e arranca o que sobrou do olho destruído por Gali anteriormente, fazendo com que jorre sangue do rosto de Macaco, assim errando o golpe e se distraindo por alguns instantes enquanto comia as cabeças de ciborgues que ele havia arrancado anteriormente. Nesse tempo, Gali entrega Koyomi a Duke, para que pudesse lutar sem limitações contra Macaco, mas ele percebe e tenta matar o cachorro. Porém, Gali utiliza seus dedos para destruir as juntas de um de seus braços, destruindo antes que acertasse Duke. Gali mela a ponta de seus dedos na poça de sangue que havia se formado no chão e passa em seu rosto, se representando a camuflagem utilizada por soldados em guerra. Assim ativando um poder energético de seu corpo berserker, algo como um plasma envolto em seu braço, que destrói partes de sua roupa. E assim termina o capítulo, nos dando um desfecho do que sucederia a batalha final. Capítulo 6. Anjo de Batalha. Esforços. Após aquele golpe, Macaco fica confuso, sem saber como foi possível seu braço ter sido destruído tão facilmente, mas nem mesmo Gali sabia a resposta. Foram apenas reações naturais, assim como o instinto de camuflar o rosto com o sangue. Foram coisas inconscientes, ela apenas precisava fazer aquilo. Era a resposta de seu corpo berserker influenciando as ações de Gali. Macaco dá a ordem para um dispositivo de scanner em seu corpo decodificar as funções do corpo de Gali. O dispositivo explica as informações técnicas de como Gali havia feito aquilo, que se resume à manipulação do plasma, um gás ionizado de alta temperatura. Macaco percebe que é impossível se proteger dos ataques de Gali e se vê sem saída. Gali continua avançando na direção de Macaco, com um forte senso de combate, esquecendo completamente dos sentimentos de insegurança que sentiu anteriormente. O dispositivo de scanner diz que a única chance que Macaco tem é impedir que ela se aproxime e derrotar ela com o único golpe simultâneo dos 5 dedos, e assim ele o faz. Mas sem um dos braços, o peso de seu corpo ficou desproporcional, fazendo ele perder o equilíbrio com a força do coice de seu disparo, assim errando o ataque e permitindo Gali se aproximasse dele o suficiente para desviar de seu ataque a queima-roupa. Deslizando sua mão por entre os vãos do braço de Macaco, que tenta esmagar Gali entre a parede, mas ela desvia novamente para cima de sua cabeça. Gali, concentrando seu jato plasmático na ponta de seus dedos, preparada para aplicar o golpe final em Macaco, espera para ouvir suas últimas palavras, que diz não ter vindo para os esgotos à toa, que ele cresceu naquele lugar e conhece todos os recantos e movimentos da água daquele mundo subterrâneo. Gali não se importa, e quando está prestes a matá-lo, percebe gotas de água, achando se tratar de chuva, mas Macaco diz que todos os dias naquele horário, os esgotos de toda a cidade eram descarregados naquele local. Logo em seguida, uma enorme quantidade de água cai sobre eles, inundando completamente o lugar, com uma onda poderosa que os leva para o rio subterrâneo profundo. Macaco pensa ter vencido a batalha, pois Gali não poderia usar seu plasma embaixo d'água, enquanto ele poderia usar o Cortemoy sem problemas com o coice, devido ao forte fluxo de água atrás dele. Gali está se afogando, mas não parece preocupada com o ataque dos dedos. Macaco destrói o dispositivo de scanner e está prestes a disparar contra Gali, escolhendo qual dos membros dela irá arrancar primeiro. Quando ele finalmente dispara, seu braço explode instantaneamente. Ambos são arrastados até um local que podem sair novamente da água. Macaco questiona como seu braço foi destruído, e Gali explica que naquele momento que ela desviou do ataque, deslizando a mão nos braços dele, ela abriu um corte nos acionadores, para que quando ele disparasse o Cortemoy novamente, o braço explodisse, finalizando o capítulo com ela se vangloriando pelo seu feito.
E finalmente chegamos ao capítulo 7, o último capítulo do volume 1 desse mangá, intitulado Lágrimas de Sangue, Compaixão. Esse é o desfecho final da luta de Gali contra Macaco. Logo após explicar para Macaco como fez que seu braço explodisse, Gali vai na sua direção, determinada a matá-lo de uma vez por todas. Macaco começa a discursar sobre suas ações não serem de todo mal, afinal o mais forte sempre se sobressai perante o mais fraco, afirmando que Gali mesmo só estava atrás dele por conta da recompensa, enquanto desfere golpes contra ela, que vai desviando e contra-atacando, ao mesmo tempo que diz que Macaco está enganado. Ela afirma que não tem memórias do passado, ela não sabe como ela era, sequer sabe como a vida é definida, seja bonita ou feia, pecado ou dádiva, ela não sabe, apenas quer descobrir. Ela precisa de objetivos na vida. Ser caçadora leva ela a buscar a si mesma nas lutas, e o que o dinheiro das recompensas não é importante. Ela é levada pela fé de que somos nós que escolhemos o que vamos ser. Nós escolhemos nossa identidade, seja algo bom ou ruim. Gali diz essas palavras enquanto desfere um jato plasmático contra o tórax de Macaco, fazendo seu corpo explodir em pedaços. Mas Gali não percebe que Macaco agitou sua cabeça momentos antes da explosão, e já crente de sua vitória, abaixa sua guarda, se vangloriando por ter o derrotado. Quando o Macaco se enrola no corpo de Gali, como uma cobra tentando estrangular sua presa, ele avisa para Gali não usar seu jato plasmático novamente, pois o ambiente que estavam havia sido coberto por uma nuvem de hidrogênio devido à última explosão causada por ela, que se acionada explodiria a caverna toda. Mas Gali, em um momento de arrogância, diz que não é necessário usar seu jato, que apenas força bruta seria o suficiente para ele, e se livra dele quebrando seu corpo. Mas ela percebe que ele já se feriu a ponto de morrer devido à última explosão, quando o Macaco revela que seu plano era se matar junto com ela, mostrando um pedaço de sua cauda danificada com fios eletrizados fazendo faíscas no ar. No instante em que percebe, Gali nem tem tempo de reação. Uma explosão devastadora surge do subsolo, sendo vista por toda a cidade e explodindo os bueiros. Nessa cena também nos é mostrado que Tuki conseguiu trazer Koyomi de volta à superfície em segurança para o dono do bar, enquanto Daisuke observa a explosão com medo, sabendo que Gali estava envolvida. Em meio ao fogo e fumaça nos é mostrado que Gali e Macaco sobreviveram, pois a explosão era um tipo de plasma e ela conseguiu retê-la com um campo de força eletromagnético. Algo que ela nunca tinha feito, mas o seu corpo berserker a induziu a isso. Sabendo que Macaco logo morreria, Gali anseia por uma última conversa, perguntando para ele por que a forma de seu corpo era monstruosa. E ele responde que escolheu essa forma devido às condições em que viveu, sendo lançado nos esgotos logo após o nascimento, se alimentando de ratos e bebendo água poluída, sendo queimado ainda vivo por pessoas que o confundiram com um rato e quase morrendo por conta de seus ferimentos terem apodrecido devido ao ambiente. Quando foi resgatado por alguém, um tipo de cientista com uma marca na testa, que lhe ofereceu dar um novo corpo de acordo com os desejos dele. Nesse momento Gali o interrompe, perguntando sobre a marca na testa ser igual a de Ido, mas Macaco diz não saber, pois nunca mais o viu desde que recebeu o novo corpo. Passou a vida roubando corpos de outras pessoas para sobreviver e se alimentando da endorfina do cérebro para diminuir a dor de seus ferimentos. E que destruir as coisas era um meio dele saber que estava vivo e fazendo algo, que ninguém nunca tentou o deter. Ninguém ouviu os choros dele, igual ao tempo em que esteve morrendo nos esgotos. Nada nunca mudou, até Gali aparecer, alguém que podia odiá-lo, que podia fazê-lo em pedaços, reduzir sua alma a cinzas. Nesse momento, Gali reduz o campo de força, fazendo o que sobrou do corpo de Macaco ser queimado pelas chamas. Ele clama aliviado, dizendo que seu desejo finalmente se tornou realidade. Após as chamas se extinguirem, aparece Gali, olhando para toda a destruição, sem saber se aquilo foi algo que ela possa se orgulhar, ou se foi um pecado. Ela não sabe se o que sentiu foi ódio ou tristeza. Ela chora enquanto observa o horizonte, sabendo apenas que é levada às lágrimas por algo que ela sequer sabe explicar. E assim, finalizamos o primeiro volume de Battle Angel Alita. O que acontecerá com Gali daqui em diante? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? O que acham de eu aplicar mais esse estilo de vídeo por aqui no canal? Sei que andei meio sumido pelos últimos 6 meses. É que uma empresa muito querida resolveu me dar vários strikes de uma vez, no mesmo vídeo, o que me deixou meio com receio de postar até o strike acabar. Mas enfim, nos digam aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos a segunda parte dessa história. O mangá tem 9 volumes e outras edições que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita, então tem muito conteúdo para mostrar. Mas para dar continuidade com isso, contamos com seu feedback.
Isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.